Graça e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com a Marina. Oi, Nina, gente. minha xará. Vai ser uma bênção, hein? Eu creio em nome de Jesus. Eu também creio. E vamos lá, Felipe, Se tem muita apresenta. coisa pra falar. Uhul! Glória a Deus! Se apresenta aí pra galerinha que tá te assistindo. Oi, pessoal. Oi, bestes, né? Como eu falo no meu canal. meu Instagram. Porque todos são melhores pra mim. Eu falo que nós somos os melhores. Meu nome é Marina, eu tenho 21 anos. Eu sou pedagoga, parceira da Karina. Sou pedagoga. Atualmente eu tô atuando como professora mediadora. E eu vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, tanto, né, da minha profissão, como também da minha vida com Deus, minha caminhada cristã. E eu creio que Deus vai falar com vocês e espero que o meu testemunho de vida possa alcançar outras pessoas. Amém, glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém. Ó, nós estamos, né, felizes, assim, com a tua vinda. Quero agradecer já, primeiramente, assim, agradecer a Deus, agradecer também aos teus pastores, né, por ter abençoado, para te estar vindo aqui nos abençoar, porque eu creio que esse podcast, como a gente conversou um pouco aqui nos bastidores, o propósito é exatamente esse, alcançar vidas, né? Fazer com que testemunhos ali as pessoas possam se identificar. Então nós estamos felizes mesmo, agradecemos. Pode falar o nome da igreja, né, que tu faz parte a também. minha igreja é a Igreja Cristã Monte Santo, lá em Agudas. Um beijo pro meu pastor Raul e a pastora Estela, que são meus pais espirituais, e os meus pais também, que são pastores, pastor Marcos e Marinei. E é uma honra para mim estar aqui, o convite, assim, por isso que eu falo, Deus faz conexões, né, conexões do reino. E só de estar aqui, da gente ter se encontrado, da gente ter se conhecido, eu creio que tem um propósito, tem algo muito grande nisso. Amém, E eu eu glorifico creio. a Deus também por estar aqui. Amém, glória a Deus. E assim, ó, Nina, vou te chamar de Nina. Pode já. chamar, Tenho à a minha vontade. Nina aqui, agora. Somos duas Ninas e tudo bem. Assim, Nina, como que foi a tua infância, né? O início mesmo ali, vamos dizer assim, não só a tua infância, mas como que foi o teu início na caminhada cristã? Se Então, puder nos falar um pouco. Como eu até comentei com você nos bastidores, né? Eu cresci em berço evangélico, meus pais sempre da igreja, né? E meu pai sempre ali envolvido na obra e tudo mais. E aí eu fui crescendo, envolvida com tudo, sempre no Ministério de Dança, que foi algo que eu sempre, né, me apaixonei. E sempre ali com os colegas, amigos e tudo mais, fui crescendo naquele meio, e jovens e tudo mais. E aí, até o dia do meu batismo, até a minha adolescência, assim, eu vivia uma rotina de ir para a igreja, né? Porque eu falo assim que eu amava as coisas de Deus, sempre amei, porque meus pais sempre criaram isso dentro do meu coração, da gente amar as coisas do Senhor, amar a igreja, amar fazer as coisas pelas pessoas. Mas chegou uma hora que virou uma rotina, então eu vou todo domingo, eu vou toda quarta na igreja, porque meu pai e minha mãe são pastores, então eu acompanho eles, então eu tô aqui envolvida, e aí tem um retiro, e aí tem uma coisa. Mas chegou um momento que eu precisei decidir a não viver a experiência dos meus pais. Eu quero ter as minhas experiências, eu quero ter os meus testemunhos, eu quero ter milagres na minha vida. Claro que pela vida dos meus pais Deus vai agir também, mas eu quero algo meu, eu quero uma experiência única minha. E foi quando eu comecei a buscar. Então aí eu batizei, toda aquela alegria do batismo. Quantos anos mesmo que tu disse que Eu tinha 12 anos quando eu batizei. Eu lembro até hoje, 3 de fevereiro de 2013. Meu batismo. Foi quando a gente entrou pra igreja. Lá. Entendeu, né? Olha só, foi assim, quando eu comecei, né, quando eu batizei, e aí fui continuando, mas ainda assim eu não sentia que eu tava... E aí foi quando eu fui tendo essa relação com Deus de uma forma simples. E realmente, como o Michel comentou, né, Deus não tem netos, então ele tem filhos. Então eu sou filha, eu sou amada, né, e primeiro quando eu reconheço a minha identidade, eu sou capaz de entender que a minha identidade é uma identidade de filha. Então, eu vou agir como uma filha. Então, depois do meu batismo, e aí eu comecei a ter muitas experiências com Deus.
E aí eu fui crescendo. Depois, quando eu tava com 17 anos, eu tive uma experiência incrível numa conferência que eu fui, que teve aqui em Bauru. E Deus falou assim de uma forma surreal comigo. E foi um marco, foi um divisor de águas mesmo ali pra mim. Foi onde eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Então eu vou usar. Então, assim, eu comecei... ia fazer essa pergunta pra ti, qual a maior experiência? A minha maior experiência foi... óbvio que a gente tem várias. Detalhe aí, dá uns detalhados. Claramente que, assim, nós temos várias experiências. Só que essa conferência era uma conferência que chamava Play. Conferência Play, que ela veio aqui na Rasgando os Céus. Ah, nós fomos. E aí eu lembro que teve vários dias de ministrações, então veio várias pessoas. Veio o Anderson Silva, veio a Alexandra Abrantes, veio o Rodolfo Abrantes veio também. Neil Barreto. Isso, Neil Barreto, maravilhoso. E o Salomão do Reggae, que animou todo mundo e tal. E assim, quando eu me inscrevi pra conferência, eu tava com uma expectativa, mas eu não imaginei assim, eu falei, legal, né? Mais uma conferência, mais uma pregação. E eu até orei, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, porque são 4 dias ali de experiências, eu quero que cada palavra, cada sessão, o Senhor vai falar comigo. E eu fui com o coração totalmente aberto para ouvir o que Deus tinha para falar. E eu lembro que eu tinha orado há um tempo realmente sobre essa questão de identidade, que eu andava muito ferida com algumas coisas que eu tinha passado ali na minha adolescência, e eu precisava ter a minha identidade restaurada. E eu falava, Senhor, fala comigo. O Senhor sabe o quanto que tá doendo, quantas coisas assim, eu preciso de resposta, né? E aí foi um dia numa ministração do Neil Barreto, onde ele falou muito sobre identidade, e Deus, era como que parecia que não tinha mais ninguém ali na igreja, e era só eu. Parecia que só eu precisava ouvir o que ele estava falando. E foi algo assim, surreal, era como se eu ouvisse mesmo, né, a voz de Deus. E aí uma outra experiência que me marcou muito foi quando eu comecei a namorar o Leandro, que eu também, ainda assim, estava um pouco ferida por situações. E eu orei, eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma resposta, porque eu não quero entrar num relacionamento para me machucar de novo, não quero. Então eu quero que o Senhor me dê uma resposta. E eu fui dormir. E eu dormi, tranquila, acordei de madrugada, e eu estava muito inquieta, eu não conseguia, ansiosa. Eu levantei, sentei na cama. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a dormir, eu tô muito ansiosa, agitada, eu ia trabalhar no outro dia, eu tava assim. E é como se eu ouvisse, assim, audivelmente, assim, é como se Deus estivesse do meu lado, sabe? E assim, eu escutei perfeitamente. Quando vem o que é perfeito, o imperfeito desaparece. Eu falei assim, Senhor, como assim? Que top, eu falei, como assim, né? E foi quando eu fui ler a palavra. Eu abri no meu celular a Bíblia rapidinho, e em 1 Coríntios 13 fala isso, né? Que quando vier o que é perfeito, as coisas imperfeitas desaparecerão. E como se fosse uma resposta, que era o que eu precisava. E eu falando assim, Senhor, e eu não falo de perfeição, de sem defeitos, mas eu falo assim, era algo que Deus estava provando ali. E aí, na outra semana, aconteceu o Leandro me pedir em namoro e tudo foi fluindo de uma forma, assim, muito perfeita. Então, foi uma resposta que eu ouvi de Deus. E aquilo acalmou, porque eu li a palavra, eu ouvi aquela resposta e eu dormi tranquila. Passou aquela agitação. Então, foi uma experiência muito única pra mim. Que bem. E quanto tempo que vocês estão juntos, tu e o Leandro? Nós fizemos 8 meses. 8 de meses? namoro. Olha que bênção, que legal. E é uma... Podia ter convidado ele pra vir também, verdade. né? Ele tá na faculdade. Aí não... Mas uma boa pessoa pra vocês trazerem. Não, vamos trazer, Leandro, tá? O convite tá feito aí, Leandro, tá hein? feito. Não pode negar. Tô fazendo um marketing, vai. Eu posso fazer um marketing. E assim, ó, Marina, bom, o relacionamento, como tu falou, né, foi ferida em algumas situações, e aí, quando tu conheceu o Leandro, tu teve essa outra experiência, assim, de ouvir mesmo a voz de Deus. Quando tu tava falando, eu lembrei de uma experiência também que eu tive, que quando eu entrei na igreja, tu te batizou no ano que a gente entrou na igreja. Olha só, então, coisa. Foi um marco. Pra nós, assim, e eu não conhecia nada, assim, de palavra, de igreja, nada. Eu entrei na igreja e quando eu entrei, o conselho que eu recebi foi, olha, cara, foca em Cristo, coloca toda a tua expectativa em Deus, não nas pessoas e tal. E eu lembro desse conselho.
E aí eu comecei a orar muito buscando, assim, eu queria ouvir a Deus. Porque muita gente chegava e eu ia em várias conferências, assim, as pessoas, Deus manda te dizer que vai acontecer tal coisa, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo. É isso que é difícil, porque às vezes a gente não discerne o que vem de Deus e o que às vezes é da emoção. Do coração, né? Da emoção. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso. Deus isso. manda eu te dizer. Mas é Deus, é minha emoção. E eu ter essa certeza. E eu tenho muito medo disso, assim, de falar também, porque eu penso assim, exatamente como tu tá falando. Tem que ser algo mesmo que Deus falou realmente. Sim. E aí, assim, o nosso testemunho, né? Eu não vou contar aqui que a gente já contou um monte de vezes, mas a gente passou por uma dificuldade muito grande. E eu lembro que o que eu queria era ouvir a voz de Deus, financeira, assim, muito, muito grande. E aí eu lembro de orar, comecei a orar assim, muito no quarto. Não ter assim, nada assim em casa. E não pedia nada, nas orações eu não pedia nada, eu só queria ouvir a voz de Deus. E eu ouvi, audível, assim, muito alto dentro do meu quarto. E aquilo ali me deu uma certeza, e às vezes assim... É poderoso. É poderoso, porque tu pensa assim, meu Deus, cara, é real. Não é algo que as pessoas estão me falando, ou as pessoas querendo me mostrar. É Deus mesmo falando aquilo ali. Deus pode falar algo simples, porque foi algo simples. Ele falou só assim, ó, força, umas 5 vezes assim, e muito alto. E aquilo ali me deu uma força para continuar, para seguir, eu, minha esposa. Então eu tenho essa certeza hoje, é o que eu falo. Cara, Deus é real, nós precisamos acreditar de uma forma real, viver mesmo o evangelho real. Então hoje eu assim, cara, sou muito apaixonado. Tipo, eu sinto assim, por isso que quando eu tô, que nem eu fui acompanhando várias publicações tuas, e acompanhando a tua página, algumas ministrações ali que tu fez, e o que me chamou a atenção demais, assim, é ver uma jovem, né, e tipo assim, a gente sente aquele fogo de Deus ali Então eu queria falar um pouco, assim, queria te perguntar, na verdade, qual é esse sentimento, assim, de ministrar mesmo? Que nem eu vejo que tu faz as lives, né? Levando uma palavra. Qual que é o teu sentimento em relação à ministração? Eu falo assim que tudo na vida da gente precisa surgir de uma indignação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Reforma Protestante, né? A gente fala, surgiu de uma indignação de uma pessoa que não estava de acordo com o que estava acontecendo. Ele se levantou e falou, não, isso aqui não está certo, porque a Bíblia fala isso. Então, aconteceu tudo aquilo. A mesma coisa a gente. Quando você está incomodado, você se levanta e faz. O problema das pessoas hoje é que elas querem mudanças, mas elas não se levantam e não fazem. Mas elas criticam. E eu comecei a me incomodar muito, principalmente quando essa coisa da internet virou uma febre, né? E aí é TikTok, e é Instagram, e essas coisas. E eu comecei a ver muitos jovens, amigos meus, se perdendo aos poucos, né, sendo influenciados de uma forma negativa, porque nós podemos ser influenciados, mas de uma forma boa. Agora, a partir do momento que você começa a ser influenciado pro negativo, então aí você tem que repensar. E eu comecei a olhar e falava assim, a internet alcança tantas pessoas, eu não posso usar isso aqui para levar a palavra de Deus? Posso. E começou assim, um videozinho aqui, uma coisinha aqui, e foi crescendo, foi acontecendo, né? E aí eu cheguei hoje, eu tenho 15 mil seguidores e às vezes eu não acredito que eu tenho. Eu falo, gente, é mentira isso. Mas não, porque aconteceu. E eu falo assim, mesmo que eu possa ter 15 mil pessoas, mas se uma pessoa chegar e falar assim, nossa, eu me converti ouvindo algo que você falou porque Deus falou comigo. Ou eu fiz tal coisa porque, amém, a minha missão tá feita. Glória a Deus. Porque eu acho assim que nós, como jovens, nós temos palavra. Nós temos, igual a palavra fala, né? Que Deus escolheu a gente jovem porque nós somos fortes. A palavra habita em nós e nós já vencemos o maligno. Então, se eu tenho essa palavra, que eu sou forte, que a palavra de Deus habita em mim, então eu preciso caminhar em cima disso. Então, e mostrar realmente para os jovens que viver com Deus é uma vida feliz. É uma vida assim, você pode ter pedras na sua caminhada, mas Deus não te frustra. O problema é que os jovens buscam muito isso no mundo e o mundo frustra a gente de uma forma dolorida, porque no começo tá tudo bem e de repente você se frustra
e você fala, não era isso aqui que eu tava procurando, e você já tá todo ferido. E uma vida com Deus, ela te permite você estar ferido. Deus, ele recomeça. Ele Sempre, pega você né? ali do seu pedacinho quebrado e ele vai te juntando. E a hora que você vê, você está por completo, porque o Senhor te completou. Então, eu vejo isso e me indigna muito ver tantos jovens se perdendo. Eu fico muito... Às vezes eu fico, meu Deus do céu, olha isso. As pessoas falando coisas na internet, jovens acreditando naquilo e colocam aquilo como uma verdade. Eu falo, meu Deus, não é isso que a palavra fala. E aí você vê que... Eu até falei isso numa ministração minha, que a geração mais empoderada, que é a minha geração, eu sou empoderada, ninguém manda em mim, é a geração mais suicida, a geração mais triste, mais ansiosa, depressiva. Então, eu lembrei também de uma ministração que tu falou, né? Eu acho que é essa que tu tá falando, mas eu lembro que tu falou assim que como é que tu usou um termo de tipo a liberdade, tu falou algo assim que a liberdade tem nossa, como que foi que tu falou? é uma falsa liberdade, eu Isso. falo, né? É uma falsa liberdade, porque a minha vida é minha, ninguém manda em mim, você não opina na minha vida, então eu sou Que a livre. liberdade tem regras, tu falou. Né? Isso, então assim, é uma liberdade falsa, porque não há regras, ninguém manda em mim, mas no fundo a gente precisa de algo que seja a nossa base. E quando a palavra de Deus é a nossa base, você tem uma verdadeira liberdade, porque a palavra fala que quando nós conhecemos a Cristo, Ele verdadeiramente nos liberta. Agora, essa falsa liberdade que o mundo prega, essa coisa que o mundo atrai tanto esses jovens, é porque essa falsa liberdade que as pessoas acreditam que elas são livres, mas na verdade elas são as mais aprisionadas. Isso, é exatamente isso que eu lembrei agora, né? E é assim... E a gente que já viveu isso, né? Tu sempre andou nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, foi privilegiada, né? Mas a gente que viveu no mundo, a gente sabe o que é isso, né? E eu, Viver um assim, vazio lá fora. Frustrante, É né? como se fosse uma pessoa vazia. e eu né? assim, sabe, Cheia de menina, lixo, na verdade. quando nós moramos um tempo em Gramado e eu toquei numa banda, assim, do mundo, e pra mim, hoje eu entendo, assim, cara, é muito dolorido o mundo. É como tu falou, no início é muito gostoso, é muito bom, aquilo ali, tipo, cara, é agradável, cara, é bem como a fruta lá do pecado, né? Agradável aos olhos, é atraente, mas quando tu prova aquilo e aí tu vê que, cara, eu mergulhei naquele erro. E aí eu me converti com 29 anos. Então, eu já tinha visto muita coisa e feito muita coisa errada. Então, a gente sabe, assim, a semente que a gente plantou, a colheita não foi boa. Pelo contrário, é horrível. Então, hoje, muitas vezes a gente fala para alguns jovens sobre isso, sobre, cara... É mesmo para os nossos filhos, né? Os nossos filhos, né? Sim. A gente fala, a gente tem uma filha... Eles têm a oportunidade de viver o que a gente não viveu. Crescer nas coisas do Senhor sem se desviar, Sim. né? Isso, com e essa amor. é a missão de vocês, vocês vendo assim, olha, o pai e a mãe viveu longe das coisas de Deus, mas nós não queremos isso para vocês. Então, igual a palavra fala, ensina seu filho no caminho certo, né? Que quando ele for velho, ele não vai se desviar. Isso. E é isso. Vocês estão caminhando, tá corretíssimo. E eu até, assim, eu uso brinco muito com isso, assim, que, olha, Deus não tem neto, Ele tem filho, nós precisamos, tomar nossa posição como filhos mesmo, agir como filho, né, fazer com que a gente possa agradar o coração de Deus. Sei que Deus não espera nada de nós, porque ele sabe de todas as coisas, Ele nos ama, independente do que a gente possa fazer. Mas existe um caminho que a gente pode trilhar também, que vai ser um caminho, vamos dizer assim, não sei se é o certo dizer de dor, sem dores, porque não tem como. Não tem. No mundo vai ter aflições, e tem momentos que, né, Deus vai levar a gente pro deserto para aprender. Né? Vai levar a gente pro deserto para aprender. A gente aprendeu. Quando a gente lê a passagem do povo saindo da escravidão do Egito, e você estuda o caminho do Egito até Canaã, era uma viagem para ser feita em 1 semana, 10 dias no máximo. E eles ficaram 40 anos. Porque conforme eles iam caminhando e acontecia algo difícil, ao invés deles falarem, nossa, Deus me libertou da escravidão, agora isso aqui não é nada. Eles reclamavam.
Então a reclamação, ela paralisa a gente. E quando você vê, você tá 40 anos girando em círculo no deserto. Então Deus manda a gente pro deserto para aprender, porque ali é a escola. Deserto é a escola. E para nós, sabe, Nina, foi a Sabe palavra o que que é a o gente deserto? recebeu. Um pastor um dia chegou em nós e falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele vai levar vocês pro deserto e pro vale para mostrar que ele é Deus na vida de vocês. E foi onde realmente eu conheci Jesus, onde eu tive esse encontro mesmo, foi no deserto, foi onde a gente Foi ficou a 2 conversão anos, dele, né? foi onde realmente eu estava já 1 ano e pouco na igreja, mas aonde eu me converti mesmo, onde eu disse, não, cara, é o único caminho é Jesus e não tem outro. Foi no deserto, foi onde eu aprendi, assim, onde, tipo, na escassez ali mesmo, onde Deus mostrou que ele estava provendo De todas não ter as nada, coisas. sabe? Chegar a hora assim, ó, não tem a janta para dar pros filhos, não tem nenhum arroz para fazer. E Deus provia, porque ele disse que ele ia prover. E aí, o que aconteceu nesse trajeto? Eu entendi que eu precisava mudar realmente, que era um tratamento no meu coração. Eu era muito soberbo, eu pensava assim, não, cara, a força do meu braço eu consigo fazer. Não tem o que eu não consiga fazer, não tem o que eu não possa fazer. Não tem, eu pensava, eu era tão, sabe, tonto, a ponto que eu pensava que, não tem como uma pessoa passar necessidade. Aí Deus falou, não tem, então vou te mostrar como tem. Tipo, vou te mostrar que é possível, sim. Tu pode saber, tu pode ser um cara bom no que tu faz, mas eu vou te mostrar que, cara, se a porta que Deus fechar, ninguém vai abrir, não tem como. E aí eu aprendi, sabe, quando tu aprende na marra mesmo ali, tu tem que aprender. Então foi muito assim, só que a gente recebeu uma palavra, tu falou sobre murmuração, né, amorzinho? A gente recebeu essa palavra. Quando esse pastor falou, olha, Deus vai levar vocês por vale e pro deserto para mostrar que ele é Deus na vida de vocês. Mas tem uma coisa, Deu uma instrução. não murmurem. Olha só. E aí nós, cara, a gente Porque passou... quanto mais você reclama, mais você fica parado no mesmo lugar. E a gente não falou para ninguém daí que ele estava desempregado, depois de 15 dias eu fiquei desempregada. E a gente não falou para ninguém, né? Ficou na nossa. Por isso que não tinha as coisas e daí mais Deus falava com um, falava com o outro, ia lá, levava. Teve uma época que a gente teve que dizer que não precisava mais, que tinha tanta comida, né? Olha só que bênção. Deus faz umas coisas assim que se você conta por aí, ninguém acredita. Fala, isso aí você tá louca. Né? Porque quem não tem experiência com Deus, não acredita no que Deus pode fazer. O sobrenatural de Deus. Eu conversei essa semana isso com o Leandro, falando assim, quando Jesus falou para os discípulos assim, ó, vamos atravessar para o outro lado. Ele falou, vamos atravessar. Ele afirmou. Ele não falou assim, talvez a gente vai atravessar. Ele falou, vamos atravessar para o outro lado. E eles entram no barco e a tempestade começa. Jesus está dormindo porque ele sabia que eles iam atravessar. Mas os discípulos não pegaram isso. Eles falaram, Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor está dormindo, a gente está quase morrendo, você não se importa? E Jesus só levanta, manda o mar calar a boca e ele fala assim, gente, vocês não aprenderam nada ainda. A fé de vocês é minúscula. Então, assim, quando Deus fala, nós vamos passar por isso, você vai sair com vitória, porque ele falou que você vai passar. Então, a gente tem que se apegar nisso. A fé é isso, é você crer sem ter o chão na sua frente. E essa era a minha maior dificuldade, foi essa. Eu era muito incrédulo, assim, essa foi a minha maior dificuldade, porque eu não... tive muita fé. A Karina tinha muita fé, que, nossa, a gente até brigava por causa da fé, assim, Olha. que ela... Nós brigávamos. Que chata, cara. Eu disse, para, Uma vez ele disse assim pra mim, tem coisas que nem Jesus consegue fazer. Olha lá. Não, olha só, eu fui comprar um carro e não deu certo. Tipo, eu tava 6 meses aqui, não deu certo. O cara falou, teu score tá baixo, não dá. E aí ela, não, vamos comprar um apartamento. Eu falei, tá de brincadeira. Eu falei, não, fui comprar um carro, não Louca, deu. não, louca. Eu falei, é louca, é doida, né? Essa foi. Aí eu falei... pegou isso aí, vamos atravessar do outro lado. E acreditar naquilo que Jesus falou e todo mundo profetizando, não, vocês vão ser abençoados e não sei o quê. E aí ela pegou e aí eu falei, não tem como, Karina.
Aí ela, não, em nome de Jesus vai Nossa, dar eu não certo. consegui. Aí eu falei, ó, Karina, tem coisa que nem Jesus pode fazer. Ah, Aí ela falou, bom, aí eu ficou aí a insistindo. Karina te jogou em frente a um carro pra ser atropelada. Eu vou morrer, não. Aí ela disse assim, ó, só fica quieto então, pelo menos fica quieto, pega os documentos, deu Não juntei peca, né? Não peca com a boca. E- Pelo amor de Deus. e aí deu certo, assim, tipo, fora, ó, Deus já me pegou em várias. A última, assim, que daí eu disse, né, pra ela, eu disse, não, cara, chega. Eu Chega. vou acreditar em tudo. Se tu me falar hoje assim, ó, aqui vai multiplicar, eu já vou ficar olhando aqui, vai multiplicar. Eu Vai multiplicar. acredito. Então, eu tava no meu cada uma com a trabalho. gente. Não, eu tava no meu trabalho, ela que tem que assim. falar, é Não, eu vou deixar, mas para aí, Não, eu só não, vou não, te mas eu contar tô essa. postando, eu tô aqui, ó. É a história pra ela, Ai, que horror, ó, ela. espírito de fofoca, sabe? É fofoca. Conta. Eu fui no meu trabalho, eu tava tipo assim, eu era o segundo vendedor. E aí a região, tipo assim, eu atendia os clientes pequenos da minha região e tinha um outro vendedor que atendia os grandes. Aí um irmão chegou pra Karina, começou a profetizar. Não, dá nós ir embora. daqui Nós de ia Bauru. embora de Bauru. A gente tomou a decisão, ó, Jesus, vamos eu vou embora até de pegar o Bauru. salgadinho Come aí, pra- come aí. sabe, Essa eu pipoca. eu não vou contar rapidinho. Ó, aí nós chegamos, decidimos, vamos embora. Não dá mais pra ficar em Bauru, cara, muita dificuldade Porque era- aqui. Como ele vendia só para os clientes menores daqui de Bauru, da região, né? E daí ele não queria ir embora, porque ele recebia muito pouco, não dava, né? Nem para se manter aqui. Aí eu falei, aí a gente foi conversar com os nossos apóstolos, acabou o culto, eu esperando ela para conversar, e um irmãozinho parou lá ela e começou a falar, profetizar, não, que Deus vai abençoar vocês. E que- é desse serviço aí do Michel que vai vir o E aí eu sustento de cheguei lá vocês. para ouvir, né, que eu vi que ele tava profetizando, daí na hora eu pensei assim, Já ficou assim, ó. Ele- eu já pensei ele assim, pensou, ó, errou cara, a mira. esse cara tá na carne, mano. Eu vou falar pra ele, nossa, eu não posso deixar ele ficar profetizando, isso aí é mentira, o que ele tá. Eu super crente assim, né? Para aí o Espírito Santo assim falou muito claro assim, ó, fica Eu disse, quieto. não, nem vamos falar com os apóstolos, vamos esperar Não, mais um pouco. vai acontecer. Daí eu falei, aí só que o Espírito Santo falou comigo claramente assim, ó, fica quieto. Não fala nada, porque eu pensei, cara, tem que corrigir ele tá errado, ele tá Ai. profetizando da carne. Aí fiquei quietinho. Não, olha só. Na segunda-feira, isso um domingo, na segunda-feira um cliente me ligou e disse, ó, Gaúcho, que eles chamam, né? Ô, Gaúcho, cara, tu começa a me atender, fulano aqui vai sair da região. Cara, eu não lembrei da profecia, acredita? Sei lá, alguma coisa Tirou da sua cabeça. tirou da minha cabeça. Só que no sábado, um amigo meu, ele falou, ó, Michel, hoje tu ministra pros jovens. Falou, opa, ministro? Fiquei meditando na palavra e só vinha a palavra assim, ó, quando Pedro lança a rede do lado direito. Só vinha essa palavra assim, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí eu disse, bom, amém, vou ministrar isso, Senhor, mas fala mais alguma coisa. Ele, não, poder da palavra, poder da palavra. Quando ele passou o microfone, eu, tipo assim, ficou uma linha reta, eu só via o irmãozinho lá que profetizou na nossa vida, o Chiquinho, né? Eu olhei, quando eu peguei o microfone para ministrar, eu vi ele assim, e o Senhor falou, cara, pede perdão para ele. Eu nem falei nada, assim, mas Forte. Aí eu falei, Chiquinho, ó, antes de ministrar aqui pra galera, cara, eu preciso pedir perdão pro Chiquinho. Aconteceu isso. Aí lembrei, assim, de tudo que ele profetizou e tudo que aconteceu. Então, eu vejo, assim, que, cara, Deus, ele me tratou muito sobre isso também, sobre a palavra, né? Tu falou sobre Jesus, falou, cara, se Jesus falou, vai acontecer. Não duvidar, né? Crer sem duvidar. Nossa, meu pastor, ele deu uma série de ministrações na pandemia, falando sobre essa questão de fé. Porque na pandemia todo mundo esmoreceu. Então, meu Deus do céu, Covid, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, tá todo mundo morrendo perto de mim, eu vou morrer também. Ai, não vou sair de casa, porque se eu respirar o ar lá fora, eu morro. Né? Criou um pânico em todo mundo e até em pessoas dentro da igreja mesmo, que a vida inteira ouviram palavras de fé, nesse momento se apavoraram. Não, eu não vou sair de casa, não quero que ninguém venha aqui, eu não vou nem no mercado pra não pôr a mão em nada, porque eu vou pegar Covid e vou morrer. E as pessoas o tempo inteiro declarando essas coisas. E peraí, o que Deus fala? O que Jesus falou? Sabe? Em tantas passagens que você lê nos evangelhos, e não só evangelhos, você pode ler qualquer parte assim, da palavra, que você vê que Deus deu uma palavra e ele cumpriu até o fim.
E por que agora eu vou duvidar do que Deus está fazendo? Sim. Entendeu? Verdade. E é isso, o problema das pessoas, infelizmente, hoje é esse. Elas não acreditam no que Deus pode fazer. Elas olham Deus como algo distante, mas Deus está mais perto do que nós imaginamos. Ele está dentro de nós, porque Ele deixou o Espírito Santo como uma promessa pra gente. Sim. E as pessoas, elas não pegaram isso ainda. E reclamam, mas será que vai dar certo? Será? Já deu certo. Já deu, em nome Já, de Jesus. já aconteceu, porque Deus falou que vai fazer e vai acontecer. E ele já, né? Eu gosto daquela palavra Efésios 1, né? Ele já nos abençoou. Com todas as sortes De bênção. bênçãos. Então ele não vai, vai abençoar, vai acontecer. Não, ele já nos abençoou, E o né? mundo espiritual é tão real, assim, né? Muito maior do que... Né? E as pessoas não acreditam, né? Ficam nessa daí. Mas é porque não coloca em prática a palavra, né? Por isso que a palavra fala que aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem que construiu uma casa sobre a areia. Porque quando você não tem base, você vai cair qualquer hora. Sim. Então, se eu não acredito no que Deus pode fazer, a primeira luta que vier, eu vou desmoronar. Tá vendo? Ó, deu tudo errado, eu vou morrer mesmo. Nossa, um exame aqui que deu errado. Eu tô doente, eu vou morrer. Já vou até preparar o testamento, porque eu vou morrer mesmo. Porque é isso. A pessoa já vai nessa. Só pensa no A minha negativo, vida acabou né? aqui mesmo. Porque elas não têm base. Quando você tem base, a sua casa pode estar acontecendo uma tempestade, mas você tá firme, sem cair. Porque você teve a base. Isso, e essa base que nós precisamos criar no nosso coração, né? Porque eu tinha essa dificuldade, tudo eu pensava que ia dar errado. Tudo, tipo, eu não sei como a Karina me suportava, porque como que eu suporto andar com uma pessoa que, tudo que vai fazer incrédula, né? Não, ainda além de ser incrédula, de falar, tipo assim, profetizar coisa ruim. Comprei esse celular novo, mas quer ver que não vai funcionar? Ah lá, quer ver que vai pifar? E pifava, tipo assim, coisas assim que... Aí você esquece que você falou e você fala, tá vendo? Pifou, eu falei pra você. Então, cara, você mesmo tá traindo maldição pra sua vida. Verdade. Profetizou, né? Que ia acontecer. E a Bíblia fala, né, que basta uma palavra, né? Isso. Que quando o centurião chega e fala pra Jesus, Jesus fala, eu vou lá na sua casa. Ele, não. O senhor não é digno de entrar na minha casa, mas basta uma palavra que o meu servo vai ser curado. Então, olha a fé que ele teve, por isso que Jesus se espanta com a fé desse homem. Ele fala, não encontrei fé como essa. Porque ele fala assim, você não precisa ir na minha casa, só fala daqui que lá na minha casa vai ser curado, vai acontecer. E é nisso que a gente precisa se apegar, que basta uma palavra e as coisas vão acontecer. E é isso que a gente tem que firmar no coração das crianças também. Amém. Então, e meu pastor conta muito isso, né? Ele conta vários testemunhos até, por exemplo, uma chuva muito forte, você orar e falar, Senhor, acalma isso, não deixa que destrua casas, né? Que às vezes com uma chuvinha já entra água, já acontece. E você mostrar isso para a criança dentro de casa. Porque se você, como pai e mãe, você tá dentro da sua casa, aí começa a chover, você fala, ai meu Deus, que medo, olha aí, vai destruir tudo mesmo, a cidade, nossa, vai alagar tudo, meu Deus do céu, vai alagar, vai entrar água. O que você está ensinando pro seu filho? Nada, o seu filho vai entrar em pânico. Agora você pegar e falar, vem aqui, nós vamos orar, a gente vai repreender essa chuva e ela vai parar agora. A criança cresce com um exemplo dentro de casa. Por isso que, e é agora, eu falo assim, a criança, é agora que você precisa formar isso. Porque depois, quando virar adolescente, não queira que seu filho tenha fé ou que ele vá para a igreja, porque ele não vai. Isso, é verdade. É criança, enquanto você não firmar a base nele agora, quando crescer, infelizmente, o mundo vai chamar muito mais do que a igreja. Agora, quando você ora perto da criança, quando você fala, nossa, olha aqui, poxa, o pai tá apertado aqui de conta, mas Deus vai prover. Deus vai trazer uma provisão pra gente, vamos pagar todas as contas, porque vai dar tudo certo. A criança cresce, tá vendo? Vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu vou... Não há insegurança. Pode ver que a maioria das crianças inseguras e ansiosas são por causa de pais que pressionam e que falam coisas negativas para elas. É verdade. A maioria. Pode estudar e você vai pegar a fundo. Você vai ver que uma criança insegura por trás tem um adulto mais inseguro ainda. Verdade. E a nossa filha, né, Marzinho, a gente, tipo, nesse momento que a gente passou, nossa, ela teve vários testemunhos, assim, que a gente falava, olha, ela queria alguma coisa, tipo, Sempre ensinou para eles, né, quando... Né? Se tu tem um desejo no coração de ter alguma coisa, ora e pede para Deus, é Ele que vai dar.
mesmo que a gente não tenha condições, ele vai prover sempre, né? Algo vai acontecer, né? e- A nossa e- oração move os céus, né? E ela, né, e muitos, assim, testemunhos. Aí eu queria te perguntar, assim, teus pais, assim, tu via muito testemunho Nossa, deles, assim, demais. tipo de... Quando nós mudamos aqui para Bauru, foi assim um dos maiores milagres que Deus fez na nossa vida, porque nunca a gente pensou que nós iríamos comprar um apartamento. A vida inteira moramos em Agudos, de aluguel, né? E meu pai, ele é autônomo e nunca, sabe? Meu pai é o homem mais íntegro, acho que eu conheço na minha vida. Nunca deveu nada para ninguém. Vida inteira, aluguel, tudo certinho, contas pagas, nunca vi meu pai falar assim, nossa, não paguei uma conta esse mês, nunca escutei. E aí, quando surgiu, começou a construir o prédio aqui em Bauru, meu pai veio, ele deu uma olhada, né, e ele foi pra minha mãe e falou, eu quero comprar. E aí, entra igual o que a Karina falou, né, mas como que a gente vai comprar isso? Pelo amor de Deus, não entra na nossa cabeça. Não, o senhor vai dar. Meus pais oraram e começaram a ir atrás, foi pagando aqui. E quando foi a entrega da chave do apartamento, foi algo assim surreal, assim, que meu pai falava: Como que a gente tá aqui? Foi o Senhor que proveu tudo. E no meio do caminho, Deus foi usando pessoas para nos abençoar também. Meu pai já até contou esse testemunho na nossa igreja também, depois que nós mudamos, ele contou isso. Deus foi colocando pessoas no meio do caminho que falavam: nossa, pastor, vou ajudar aqui. Nossa, Marcos, vou dar isso aqui para você, vou ajudar com tanto. E Deus foi provendo no meio do caminho. Por isso que eu falo, é o que você falou. Nós, humanos, não podemos dar nada. Mas o Senhor, Ele realiza ações. Deus é um Deus que realiza ações. E eu coloco isso em todas as áreas da minha vida, né? Porque eu não tô falando também que Deus é o quê? Papai Noel, não é? Eu vou pedir, nossa, vai trazer tudo pra mim. O Senhor sabe a nossa necessidade, mas o Senhor também sabe. Meus alunos cartinha, Papai do Céu. Tipo assim, Deus sabe das nossas necessidades e Ele sabe o que Ele vai usar pra dar testemunho para outras pessoas. Então, eu vivi essa experiência junto com meus pais, quando nós mudamos pra cá, e assim, aos olhos humanos, nós nunca compraríamos, mas o Senhor proveu. Porque é isso, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós cumprimos o que a palavra fala, Deus dá em dobro, triplo, quádruplo, muito mais do que nós imaginamos. Amém. Nós aqui, esse podcast é um testemunho. Nós começamos na sala da nossa casa, num apartamento pequenininho lá, e Deus assim foi provendo, foi falando aos nossos corações para crer, para não parar. Deus falava muito no nosso coração: confia, não para, continua. Porque às vezes no começo, né, até engajar, você fica meio, desanima, né? Dá aquele tipo, puxa vida, será que é para fazer isso mesmo? Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus espera mesmo de nós? Mas Deus falava muito assim: não para, não desanima, continua fazendo, continua acreditando. E aí a gente, né, recebeu uma bênção, esse espaço, a gente não paga água, luz, aluguel, não paga nada, assim, então, internet, nada. Então eu vejo assim que Deus, ele é fiel. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos, que nem tu falou assim, que tu viu isso no teu pai, né? Um homem íntegro, uma pessoa que acredita. Hoje é como eu te falei, que tu me profetizar aqui, cara, eu vou acreditar. Você vai acreditar. Eu vou acreditar, igual uma criança mesmo. Pode ser do teu coração, mas, cara, eu creio que através da fé, mesmo quando alguém profetiza do coração, até acontece porque é da fé que tu recebeu ali, que tu acreditou. E a palavra tem poder, né? Mesmo que não seja. E nós cremos, sabe? Eu creio. Hoje eu aprendi muito com a minha esposa. Quem me ensinou muito, sim, sobre fé foi minha esposa. Assim, tu aprendeu com teus pais, mas eu aprendi com a minha esposa de ver. Às vezes eu até, como eu te falei, nós brigava mesmo. Eu brigava de tipo assim, calma, não é tanto, diminui um pouco aí. E aí ela, não, é assim sim, em nome de Jesus vai ser. E eu via ela orando assim, e quando vê, acontecia. Eu falei, cara... E assim, e meu pai também, ele passou por um momento muito difícil ano passado, porque ele foi diagnosticado com câncer. Ele estava com um tumor, e aí, no começo, é aquilo que eu falo, a notícia choca. Meu pai é um homem novo, meu pai tem 51 anos, sabe? Assim, meu pai é um homem novo. E aí você fica assim, meu Deus...
e agora? Mas assim, do começo ao fim, eu não vi o meu pai desanimar e muito menos falar uma palavra contrária ou falar assim, eu vou morrer. Não. O tempo inteiro declarando e orando e colocando em prática, porque é aquilo. A vida inteira ministrou, a vida inteira pregou sobre isso, e quando acontece com a gente, você não tem fé, você perdeu. E no fim, meu pai hoje está curado 100%, não tem mais um vestígio do câncer nele, e é um baita milagre, que também tem um testemunho, né, do meu pai, porque é toda uma história longa, não dá para eu contar, mas é um testemunho assim poderoso, e foi algo que também nós vivemos na prática. É como se a gente realmente visse a mão de Deus assim o tempo inteiro, movendo aqui, como se fosse peças de tabuleiro. Nossa. E Deus moveu tudo da forma mais perfeita possível. Por isso que eu falo, é você olhar para isso e crer e realmente falar, Deus pode fazer, Deus pode curar, Deus pode trazer de volta uma pessoa que está perdida, Deus pode agir na minha vida, Deus pode me dar o emprego dos meus sonhos, eu posso fazer uma viagem que eu sonho muito, porque Deus vai me ajudar a realizar isso. Deus é um Deus que realiza sonhos. E nós não podemos deixar de acreditar nisso. É verdade. Verdade. Amém, é verdade. Ficou até uma brisa do espírito aqui. Agora nós paramos e refletimos. Uma pausa só, um minutinho. Nossa, vamos orar. Não, meu Deus, não, mas ficar... Isso é forte. É forte. Assim, e eu sempre digo assim, sobre câncer, né? Isso. Tu ia falar isso? E para Deus, uma gripe, um câncer é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele curar. E a gente tem visto, né, muitos milagres de câncer, assim, de cura. Por isso que eu falo, e assim, eu olho até pra minha geração, sabe? Que muitas pessoas desanimaram. Às vezes não passa numa faculdade, já se frustra, já entra em depressão, já... Não tô diminuindo a dor de ninguém, porque eu acho que, né, as dores... Cada um tem a sua e nós respeitamos. Porém, as pessoas às vezes se afundam em buracos que elas poderiam ter evitado. Então, por isso que eu falo, corra enquanto é tempo. Olhe para o Senhor enquanto é tempo. Faça dele realmente a sua morada, a sua base. E igual a palavra fala, mantendo seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Porque é nele, e por ele, e para ele que a gente se move, que a gente existe, né? E eu vejo isso na minha geração, e se perdeu isso. E até nós, jovens, desacreditamos de muitas coisas. E por isso que acabamos sendo conhecidos como, são influenciáveis. Uma hora essa cabeça aí muda. Porque é isso, o jovem é muito inconstante. Uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá lá embaixo. E é isso, nós precisamos quebrar essa inconstância para que a gente possa caminhar com o Senhor. E é isso que eu busco, eu oro, falo, Senhor, que as pessoas possam ver uma constância na minha vida. Amém. Eu não quero estar assim, bem hoje e amanhã eu falo, nossa, Karina, eu quero morrer. Tipo, não, eu quero ter uma constância no Senhor para que outras pessoas caminhem nessa constância, né? E nessa intensidade, nesse amor, apaixonados realmente por Jesus. Porque o Senhor está às portas. E enquanto nós não abrirmos os nossos olhos, as coisas vão dar errado mesmo na nossa vida. Então, a partir do momento que você abre os olhos, né? Assim como Paulo, as escamas caem e você enxerga aquilo que Deus está fazendo... não tem como você duvidar, não tem como você desacreditar, porque Deus vai fazer. Amém. Deus vai fazer por mim, é Ele quem luta as minhas guerras. Né? E é nisso que eu me apego muito, sabe? Foi o que eu falei, e como eu fui vendo muitos testemunhos dos meus pais, eu falava, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero um dia contar e falar, gente, Deus fez isso por mim, porque eu busquei, porque eu fiz... Falou tal coisa, né? E crendo realmente na palavra, porque se o Senhor falou, Ele vai fazer do começo ao fim. Amém. Glória a Deus. E, Marina... Agora deixa eu fazer uma pergunta. Tá, pode fazer. Vou comer, deixa eu comer. Eu queria fazer uma pergunta para ti a respeito do teu ministério, assim mesmo. O que mais tu gosta de fazer no teu ministério? Eu gosto, assim, como... Eu falo assim que os dons que Deus dá pra gente, as facilidades... isso tem que ser usado para o reino. Então, se você é bom em informática, vou ajudar na mídia da igreja, porque eu sei fazer isso, eu sei, né? Se eu falo muito bem, então eu vou gravar um vídeo, eu vou pregar, eu vou fazer tal coisa. Então, eu comecei a ver isso, falar, nossa, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, eu sou uma pessoa muito interessada. Então, se você me falar um assunto, eu vou querer pesquisar e saber tudo sobre isso, para que eu tenha argumento para conversar com você. Então, eu comecei a perceber isso. Então, Deus me deu esse dom. Então, eu vou buscar. E hoje, eu amo fazer o que eu faço.
Eu amo gravar vídeo, sabe? Eu amo Também editar o gosto. vídeo pra postar. Eu amo falar com as pessoas, sabe? Porque eu acho que é isso, é no tete a tete, sabe? Porque muitas pessoas podem ser alcançadas, e não por mim, porque nenhuma glória para nós. É tudo pra honra e glória do nome do Senhor. E é isso que eu falo, Senhor, não é por mim. Eu não quero que ninguém fale, ai, você é maravilhosa. Nossa, não quero que ninguém fale isso de mim. Porque se eu sou o que eu sou, é por causa de Deus. É porque Ele me encorajou. Ele colocou o Espírito Santo em mim e me capacitou pra fazer o que eu faço. Então, o que eu mais amo no meu ministério é isso, sabe? É poder andar com pessoas. É poder conversar com pessoas. É poder entrar na casa de cada pessoa, mesmo que por um vídeo de 1 minuto e meio, mas aquilo ficar gravado. E muitas pessoas falam, nossa, eu ouvi tal coisa, isso me impactou. E às vezes gente que eu nunca vi na vida, que eu nem sei quem é. E pra você ver como que é muito forte isso. Então, o Senhor me deu o dom, Tem um então poder eu muito falo grande, bem, então eu gosto de ler, eu gosto de fazer isso, eu vou usar isso pro reino. O que me entristece é que existem pessoas dentro da igreja muito boas em algo. Ou elas são muito boas para fazer um trabalho com crianças, ou elas são muito boas para fazer um trabalho com jovens, ou elas são muito boas, sei lá, para enfeitar a igreja, porque eu acho que precisava decorar. Mas elas não se levantam e não fazem, por medo muitas vezes. Então, se Deus te deu a capacidade, se Deus te deu um dom, você precisa trabalhar para o Senhor, você precisa usar isso para você ganhar vidas, porque a nossa missão na Terra é isso, a gente salvar o máximo de pessoas que a gente conseguir e levar para o Senhor, porque no final é isso que vai importar. É verdade, verdade. né? E é assim, tu vê que é um ministério evangelístico, mas também de ensino, né? Que eu notei dos teus vídeos, assim, que te importa bastante em ensinar também, né? Até por ser professora, né? Não seria Acho que a diferente, gente, né? Mas muitas vezes, assim, as pessoas não estão interessadas em aprender. Eu também, quando eu entrei para a igreja, como eu entrei muito tarde, eu fui um caminho contrário ao teu. Eu não gostava de estudar, não gostava de tal. Só que quando eu entrei para a igreja, eu achei muito importante, assim, a necessidade de estudar, de aprender mesmo Até a pra palavra. não ser enganado, né? Pessoa que é cristã e não conhece, às vezes o pastor tá numa igreja e pode ser enganado, né? Exatamente. E quantos casos nós sabemos que E aí são se reais. frustrar, né? A pessoa acaba se frustrando. Então eu comecei a ler muito, assim, eu amo também, eu amo ler a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia, eu amo... hoje a gente fez um curso de teologia, eu tô fazendo agora faculdade de teologia. Então eu quis, assim, porque assim, o meu interesse maior é que nem tu falou, beleza, a gente vai falar, mas falar o quê? Porque esse foi o nosso questionamento. Quando a gente começou a live, a gente abriu um vídeo, uma live, eu e minha filha fazendo um bolo. E aí muita gente entrou da minha família. E aquilo eu disse, cara, puxa, eu tô aqui falando de um bolo. E se eu falasse falar da de palavra Jesus? de Jesus? E aí, quem vai entrar? E aí, cara, só que todo mundo, assim, muita gente, e hoje muitas pessoas se converteram, muitas, assim, batizaram. E Então, tipo, Deus colocou no nosso coração para alcançar a nossa família. A gente tá muito longe, né? Lá do sul. E é um momento que a gente tem toda semana com eles, lá na live que eles entram. Olha só. Isso é muito forte, porque eu falo assim que... Por isso que eu gosto de ver o lado bom em tudo, né? Eu aprendi a ser assim, ser positiva. Não, crer que tudo tem algo bom por trás, né? Mesmo nas coisas piores, algo tem bom. E assim, a pandemia eu vejo algo bom isso. Que um monte de gente, por quê? Pô, não posso ir na igreja. Não posso ter contato, porque vírus tá aí e tal. Então, vamos fazer culto online. A igreja entrando nas casas, a família sentando junto no sofá para ouvir a palavra, a família orando e falando, Senhor, protege a gente, não deixa que esse vírus alcance a nossa casa. A igreja entrando dentro da casa das pessoas. E quantas vidas não foram alcançadas na pandemia com esses cultos online? Quantas? Eu acredito que milhares. Eu conheço pessoas de perto que foram salvas por causa de uma live. isso, a gente Que talvez elas não iam na igreja presencial, mas na pandemia, que tava todo mundo desesperado, frágil, achando que ia morrer, pronto, o mundo tá acabando agora, vamos morrer todo mundo de Covid. A igreja entrou na casa daquela pessoa.
Deus fez algo ali com ela. Então, o lado bom da pandemia foi esse, porque a internet nos possibilita isso. Por isso que eu falo, a internet, quando usada para o bem, olha que bênção que ela é. Quantas pessoas, vocês aqui em Bauru alcançam a família de vocês em Porto Alegre, ou a gente aqui em Bauru alcança alguém de fora. Igual na minha igreja, na nossa live, uma moça da Austrália, que ela é brasileira, ela mora na Austrália. Ela entrou um dia numa live que meu pastor estava falando. Meu pastor, assim, ele é um estudioso do Apocalipse, ele prega muito, né, sobre isso. E meu pastor estava fazendo uma série, durante a pandemia ele fez, agora ele retomou isso também na igreja. E essa moça ela falou que ela estava pesquisando sobre isso, porque ela queria saber um pouco mais sobre o que era o Apocalipse, o que é fim dos tempos e tudo mais. E ela achou do nada a live e clicou e começou a assistir. Ela ficou apaixonada, ela amou e começou a acompanhar. E depois entramos em contato com ela, meus pastores fizeram uma conexão. Pra você ter uma noção, ela foi batizada. Meu pastor ligou por vídeo. Ela na casa dela. Nossa, ela se que batizou. legal. Sabe? Olha isso, a igreja entrando na casa, uma pessoa que estava afastada. E o Senhor alcançou ela. Então, a pandemia por um lado, foi boa por isso. Porque quantas pessoas que estavam longe e desacreditadas, e infelizes, e frustradas, com medo, com pânico, Deus entrou naquela casa. E ali aconteceu algo. Então, por isso que eu falo, a internet, nós precisamos, gente. Nós precisamos. Você tem um dom de falar, um dom de pregar. Precisamos nos posicionar e usar a internet para pregar a palavra de Deus. Porque tem pessoas, a gente acha que não, mas existem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, que nem sabem o que Deus pode fazer por elas. Eu era um que Deus é muito distante. Muito distante. Ou, é uma força maior que me guia. Porque o pessoal tem essas coisas aí, né? A força maior que me guia. Que força maior? Deus que me livre. É isso. Não, eu tenho um Deus, um Deus maravilhoso, poderoso. O Deus que a Bíblia relata, sabe? Forte, grande, que reina. Fala que a terra, que as nuvens é o pozinho do pé de Deus. Então imagina a grandeza desse Deus. Não é uma força maior que me guia, uma energia do universo. Não, é algo real. É um Deus que faz por mim todos os dias. E eu, sabe, Marina, eu gosto também de falar assim, né? A pessoa fala, não, eu conheço Deus e tal. Cara, nós temos um Deus vivo. Então, como que uma pessoa que está viva não consegue se conectar com alguém que está vivo? Alguém está morto na história e a gente sabe que não é Deus. Que não é Deus, obviamente. Então, se tem alguém morto, se eu tô morto, cara, se eu não tô ouvindo Deus é porque eu tô morto. Porque é aquela coisa, né? Eu já ouvi falar sobre Deus. Mas você não viveu, né? E você vê que a conclusão que Jó tem, ele fala isso. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar das experiências lá que eu tinha, mas agora eu conheço porque eu andei com ele, lado a lado. Então nós só conhecemos a Deus quando nós andamos, porque ouvir falar é muito fácil. Hoje em dia tem pessoas que pregam qualquer coisa na internet e as pessoas estão acreditando. Porque, volta naquilo que a Karina falou, estão vazias. O mundo deixa a gente vazio. E as pessoas estão tão vazias que qualquer coisa que eu soltar lá na internet, a pessoa vazia vai falar, nossa, era isso aqui que eu precisava. Ela se preenche com pouca coisa. Se preenche, assim, um falso preenchimento. Porque não se preenche, ela continua vazia. Porque é isso, as pessoas estão falando muitas coisas por aí. Muita coisa na internet. As pessoas estão... Aí, ó, tá vendo? Eu gosto dessa pessoa. Ela falou o que eu queria escutar. Não o que você precisava, mas o que você queria ouvir. E aí é um perigo gigantesco, né? Vai pro buraco. Não, e aí, tipo assim, e nos últimos tempos a Bíblia fala, né, que as pessoas teriam comichão na orelha lá pra ouvir. Não iam querer ouvir a verdade, não querem ouvir a verdade. E por isso que eu falo, qualquer coisa serve, qualquer alimento serve. Então, o que me falam aí na internet, nossa, agora eu acredito nisso. Daqui a pouco, a Karina falou, nossa, eu vou acreditar na Karina agora. Não gosto mais da Karina, eu gosto do Michel. Não gosto mais do Michel, eu gosto da Marina. Né? Falou uma coisa que me desagradou. Porque é isso, as pessoas não querem ouvir a verdade. E a palavra, ela dói. Porque Deus mexe nas nossas feridas. Confronto, né? Confronto, é tudo confronto. Pode ver quantas pessoas na Bíblia Deus confrontou no momento difícil.
E a gente acha que seguir Deus é fácil. Você vai virar cristão, sua vida vai ser perfeita, tudo Só bem. alegria. Levanta a mão assim que Deus já puxa você pra ser arrebatado, sabe? O santo. Gente, não, vai continuar passando por coisa difícil, vai ter momento difícil, você vai chorar, você vai ficar desanimado. Lista, né? Quando Mas tu você diz, tem uma base. Quando tu diz, eu aceito Jesus, né? Já se alistou no exército. No exército. Então, assim, vai acontecer momentos difíceis, você vai passar por luta, sim, mas é aprendizado. Mas se você tem a base, nossa, eu passo por isso aqui, de olho fechado, tô nem aí. Mas as pessoas que não têm base, volta naquilo que nós falamos. É uma dúvida atrás da outra. Que até parece que vai acontecer isso, até parece que Deus faz isso. Né? Nem Deus pode fazer isso. É um Michel aí da vida, né? Então... Mas, Marina, e assim, qual que é a tua maior dificuldade hoje que tu acha, assim, pra juventude? Tua visão, assim, Michel, não, hoje a maior dificuldade é isso. O que tu acha, assim, na tua visão? Vendo, né, também com o retorno que tu tem dos teus seguidores, com as escolas, com as pessoas que tu convive, qual a maior dificuldade que eu vejo é a dificuldade de se posicionar. Porque as forte, pessoas hein? não Pega se aí, posicionam. gente. Elas não se posicionam. Então eu fico aqui em cima do muro, né? Então quando for agradável eu venho para esse lado e quando for conveniente eu vou pro outro. A pessoa não se posiciona. E é isso que acontece com os jovens. Então, assim, por que eu vou parar de beber? Sendo que todos os meus amigos bebem. Para, gente, vou ser uma tonta. Por que eu não posso usar droga? Todo mundo usa. Aí se eu parar de usar droga, vão me zoar. Não me posiciono e falar, não, eu não vou fazer isso. Igual José, né? Igual José no Egito. Isso, eu exatamente. Não vou me entregar. Eu não vou adulterar. Eu não vou fazer isso. Mas você vai pra prisão. Eu vou pra prisão, mas eu não vou fazer. Posicionamento. Não vejo isso nos jovens. E não só nos jovens, em muitas pessoas, mas principalmente pessoas da minha idade. Como é muito conveniente hoje, porque as pessoas elas querem ser aceitas. Então, eu quero ser aceita por um grupo de pessoas, um grupo X. Então, eu vou ali naquele grupo e eu vou começar a agir igual aquele grupo age. Aquele grupo não tá legal mais pra mim, eu vou pra aquele grupo, então eu tenho que agir como eles agem. E é uma inconstância que é uma aceitação, total, né? Que é ser aceito pelas pessoas, né? É por isso que eu falo, falta de posicionamento. Não há problema algum de você ter uma pessoa... eu só tenho amigo dentro da igreja? Mentira. Eu tenho muitos amigos que não frequentam a igreja. Mas no meio deles, eu não posso me igualar a eles. No meio deles, eu tenho que ser luz. No meio deles, eles têm que olhar e falar, nossa, olha a Marina. A Marina não fala palavrão. Ela não soltou um palavrão até agora. Nossa, ela não fez isso. Pô, tem algo diferente nela. Agora eu vou lá no meio dos meus amigos. Vamos falar palavrão, vamos xingar todo mundo. E vamos beber mesmo, que se dane a vida. Que exemplo que eu tô dando? Eu vou escandalizar. E ó que a palavra fala. Ai daquele que vem o escândalo. Aí vão dizer, melhor a Marina amarrar, diz né, que é uma crente. pedra A Marina diz que é doce. crente. Diz que é crentinho, não é Diz nada. que- E Então- nós, os olhares tá sobre nós. Muito focado em nós, né? Ninguém Então, fala, se o tu católico- falar um palavrão, cara, pode falar Acabou. nem é um palavrão, mas uma palavrinha ali. Já vai falar, nossa, mas você Nossa, falou isso? Não acredito. Então, é por isso que eu falo, falta de posicionamento, infelizmente. E eu falo de jovens, mas eu vejo isso dentro da igreja. As pessoas não se posicionam. Não Não só só jovens. Não se posicionam. E eu, no início desse ano também, Deus me deu uma palavra que era isso, posicionamento. Né, amorzinho? No início do ano. Que era posicionamento. Eu comecei a fazer uns vídeos, tudo, mas agora eu não tô conseguindo porque eu tô meio sem tempo. Mas eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer mais engraçado, assim, sabe? Falando do evangelho, mas De uma forma comédia. mais zoeirinha. É. Mais comédia. E eu vejo isso, e isso é muito frustrante, né? Porque cada momento a pessoa tá de um jeito. Aí volta naquilo que eu falei, inconstância. A inconstância gera falta de posicionamento. Então, se eu sou inconstante, então hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal. Então, hoje eu tô andando com umas pessoas, amanhã eu tô andando com outras. Em cada grupo eu sou uma Marina. Daqui a pouco E tu cada nem meu sabe mais quem posicionamento- tu é, né? Aí perde a identidade e fala, eu não sei quem eu sou, claro. Não sabe, você não se posiciona. Você não tem uma firmeza em falar, não é não vou fazer isso. Ou eu vou fazer isso e vou até o fim. Mas não, a dificuldade que as pessoas têm de dizer não para as coisas, porque quando você fala um não, algum lado vai se magoar, né? Aí a gente fica com isso, pisando em ovos. Ai, não posso magoar ninguém.
Olha, gente, pelo amor de Deus. Aí, Jesus Jesus falava tudo pra Tava todo lá. mundo e eu não lembro de Jesus ficar assim. Alguém se magoou com o que eu falei? Levanta a mão, por favor. Não? Alguém? Você, ai, me desculpa, eu nunca mais vou falar isso. Eu uso, sabe, eu gosto muito, né, quando Jesus, ele, em João 6, que tá todo mundo indo embora, que ele fala, ó, quem não beber da meu sangue, não comer da minha carne, vai todo mundo, fica só os 12. Aí eu sempre falo, cara, qual que é a atitude de quem foi abandonado? Todo mundo foi embora, ficou 12. Cara, eu vou cuidar desses 12. Mas Jesus não vira para eles e diz, tá, e vocês também não vão? Por que não vão? Por que vocês também não vão embora também? Tipo, Jesus não... Cara, totalmente Jesus não ao segurava contrário. ninguém, não. Quer ir embora? Tchau. Tipo, Ai, fico meu sozinho, não tô sozinho. Ele sabia Igual a com quem passagem do ele jovem era. rico, né? O jovem chega e fala Isso. assim, o que eu preciso fazer para herdar? Aí Jesus fala, você segue os mandamentos? Claro, eu sigo todos, desde pequeno. O cara era bom, né? O cara era bom. Imagina Jesus falando, meu, esse cara Fenômeno. é o quê? O Enoque 2. Levanta a mão, vai ser arrebatado. Esse vai é embora. fera. E Jesus fala, mas falta uma coisa. Você tem muito dinheiro, você ama o dinheiro. Vai lá, dá pros pobres e me segue. E fala que ele se retirou triste. E Jesus ficou se arrastando atrás dele. Volta, amor, vem aqui. Queridinho de Jesus, Te cheirinho. amo. É bom demais, né? Foi embora. E ainda Jesus fala, tá vendo? Ó, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus não foi correndo atrás, se arrastando, falando, volta, pelo amor de Deus. Não. Porque a gente não entendeu ainda. Jesus não precisa da gente. Nós que precisamos dele. Eu até acho, né? A gente sempre fala, eu aceito Jesus, né? É até meio estranho falar isso, né? Ele que aceitou a gente. Ele que aceitou, né? Não, é ele que me salvou, me tirou da lama, né? E eu falo isso. E você vê que a palavra nunca mais cita o jovem rico. Porque ele provavelmente, com esse amor ao dinheiro, ele foi embora, ele abandonou mesmo ali. Ele falou, meu, esse cara é louco, eu não vou dar tudo que eu tenho e doar pra pobre, pelo amor de Deus. Daí Ele eu que foi vou embora. ficar pobre. Tanto que a palavra não cita mais ele. Por quê? Porque ele provavelmente não foi salvo. E não entendeu o evangelho, Ele né? não entendeu o que Jesus estava querendo falar pra ele. Porque, poxa, parabéns, você cumpre todos os mandamentos, mas falta uma coisa. O que falta pra gente? O que tá me faltando? Uma coisa, 2 coisas, 3 coisas? 10, né? Então, é isso aí. E a gente achando que Deus vai se arrastar atrás da gente. É igual o filho pródigo. Você quer sua herança? Vai. Vai. E foi, e se diverte. A hora que acaba tudo, volta pro vazio. Nossa, eu até me arrepiei aqui. Eu tava hoje aqui fazendo o devocional, fiz aqui hoje de manhã, que eu vim cedo pra cá, deixei a Karina no serviço e vim pra cá. E assim, Deus, eu hoje, né, fui convidado para ministrar lá para uns jovens, Inconformados o nome. E aí eu comecei a escutar o louvor e Deus foi falando comigo a respeito do filho pródigo. É interessante que o pai não negou para ele. Não. O pai disse, beleza, quer ir? Toma aqui, filho. Qual a sua parte da herança? Vai. E por que ele caiu em si? A Bíblia fala que ele caindo em si, ele se lembrou. Cara, ele viu o tratamento do pai. Como o pai tratava os escravos. Porque ele não fala assim, olha, meu pai era bom pro meu irmão. Não, ele fala assim, olha, cara, olha como meu pai tratava os escravos dele. Imagina o filho, né? Se o escravo ele tratava daquela forma, imagina o filho. Como que ele vai tratar um filho? E ele voltou. E o filho que estava em casa não entendia também o tratamento do pai. Porque ele ficou, ou seja, estava todo mundo ali sem identidade nenhuma. Não entendendo nada. O filho que ficou não tinha identidade, o outro que foi embora, menos ainda. Ninguém estava se compreendendo. Ninguém entendeu nada. Aí ele caiu em si, ele disse, cara, eu vou voltar. E quando ele volta, o pai faz aquela festa, aquela alegria. E é assim na nossa vida. Eu vejo isso, sabe, na minha vida. Eu não voltei, porque eu não sabia nem onde eu estava. Então eu vejo assim que, cara, tem muita gente, Marina. Muita gente. Muita gente que às vezes está dentro da igreja também. E ela não entendeu o evangelho. Não. Ela não entendeu que, cara, nós somos parte de um corpo. Ela não entendeu que uma coisa falta. Isso. Uma coisa falta. Mas o que falta? Isso. Então eu vou buscar o que me falta. Mas não, a mania das pessoas eu já sei tudo.
né? Eu sei tudo. Eu já li a Bíblia 12 vezes inteira. Ai, nossa, vem debater de Bíblia comigo que eu te derrubo. Mas no fim você só leu como se fosse historinha de conto de fada. Você só leu a Bíblia, você passou o olho ali, mas você não tá cumprindo. Você não deixou aquilo entrar e ser a base da sua vida. E eu acho que assim, ó, muitas vezes também falta nós a aproximação de andar junto, de ser um corpo, de entender, cara, tem um cabeça, existe um cabeça. E o discipulado também. Aí entra a importância do discipulado. Porque um novo convertido que entra na igreja, ele ouve ali a palavra e tudo, mas é aquela coisa, ele entrou na igreja, mas o mundo tá ali. Se eu quiser, eu volto rapidinho pra lá. Por isso a importância do discipulado, caminhar junto. Igual Jesus caminhava junto. É assim, ó, vamos aqui, vamos sentar, vamos estudar sobre tudo. Então, o que é ser batizado no Espírito Santo? Vamos sentar e conversar sobre isso. O que é batismo nas águas? Vamos sentar e falar sobre isso. O que são dons do Espírito Santo? Vamos sentar e falar sobre isso. É o discipulado, é o andar junto, é ouvir a necessidade, é falar assim, ó, eu tô aqui do seu lado, você tem alguma dúvida? Vamos estudar junto. Vamos abraçar, vamos caminhar junto, para você não voltar para aquele lugar horrível. Permaneça aqui na luz, não volta para a escuridão. E eu achei mó legal, assim, que tu honrou teu pastor, né? Teus pais são pastores, né? Tu honrou a vida deles, mas tu honrar, assim, entender que, eu tenho um pastor, né? Tu tem a tua paternidade, teu pai, tua mãe, que também são pastores, mas tu tem um pastor ali sobre a tua vida, e esse reconhecimento é legal, porque tem muita gente que às vezes esquece disso, tá dentro da igreja, vive dentro da igreja, é discipulado por alguém abençoou a casa dele, alguém ajudou ele, mas falta o entendimento dele saber, poxa, não, cara, ele é meu pastor, eu tenho que honrar a vida dele, né? Às vezes a honra, eu e a Karina, a gente sempre fala isso, assim, que honra não é tu presentear alguém, honrar é tu realmente honrar, tu ter no teu coração, tu dizer, não, cara, eu tenho, é meu pastor, eu sei que ele me cuida, eu sei que, cara, quem tá cuidando da minha vida, é o preço, né? que a pessoa paga, eu sei quem andou, quem me ensinou, então eu achei muito legal isso, assim, da tua parte de honrar a vida deles, assim. Fala de novo o nome, que eu esqueci o nome dele. O pastor Raul e a pastora Estela, que me viram crescer também, meus pais, Marcos e Marinei, e são meus exemplos, sim, né? E é aquela coisa, você precisa estar disposto a ser corrigido quando é necessário ter correção, porque eu acho que pastor não vai passar só a mão na cabeça. Muitas pessoas às vezes saem da igreja por isso, que aí o pastor falou uma coisa que eu não gostei. Então, nunca mais eu olho na cara dele, eu vou procurar uma outra igreja, aí vai para outra igreja, o outro pastor fala uma coisa, eu não gosto, eu vou para outra, e assim você vai pulando de igreja em igreja porque você não quer ser corrigido. E a palavra fala do quanto é necessária a correção. Então, vai ter momentos que vai doer, porque ser corrigido não é fácil. Não é legal, não é bom. A pessoa que fala assim, gosta de ser corrigida, aí não é fácil ser corrigido, mas é necessária a correção para que, né, aquela coisa, uma árvore que dá muito fruto precisa ser podada para que ela dê mais, né? Porque senão vai começar a ficar aquelas folhas caindo, e você acha que você tá cheia de fruto, mas na verdade seus frutos já estão tudo podre. Então é necessário a poda, e podar dói, porque podar você corta coisas, mas você vai gerar mais frutos. A 30, 60 e a 100. A palavra fala. Então, é isso. E a palavra fala, honra a quem honra. Então, eu só dou honra para quem honra a Deus. Eu não vou honrar uma pessoa que não tá nem aí. Porque existem muitas pessoas assim, idolatram demais as pessoas, mas no fim aquela pessoa nem é fiel a Deus. Mas você tá lá, amado da minha alma, pelo amor de Deus. Isso, verdade. Honra a quem honra. Então, se você vê o exemplo dos seus pastores, dos seus pais, enfim, de quem seja seu líder de jovens, ele honra o Senhor, então eu vou honrar a vida dele. Porque ele está sacrificando o tempo dele para estudar a palavra, para me alimentar, para conduzir as pessoas, né, para a luz e não para a escuridão. Então eu vou honrar aquele que honra o Senhor. Amém, glória a Deus. E nossa, a gente sente assim, tomara que quem for assistir possa sentir assim essa presença mesmo de Deus, assim, porque tá muito assim forte. A gente sente assim uma presença mesmo real do Espírito Santo, né, através da tua vida, assim, a gente sente esse amor, porque eu sou muito apaixonado pela palavra.
Então, quando alguém, assim, eu sinto, assim, essa paixão, assim, dá pra sentir, sabe, Sim. essa paixão, E né? às vezes eu converso, né? Alguns colegas falam, ah, você fala da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala, né? Uma vez até me zoaram, porque eu falava tudo isso. Porque a Bíblia diz, eu falava assim. Porque, gente, é por isso. Quando você lê a palavra e aquilo te impacta, as pessoas precisam ouvir aquilo também. Isso. Então, se na palavra tá escrito, eu acredito. Tá na Bíblia, eu acredito. Então, é isso. É você ter argumento pra citar. Porque se você chegar e falar assim, nossa, Marina, eu não tô bem, eu vou falar o quê? Ah, Michel, vai dar tudo certo. E você vai ficar assim, esperando eu falar algo a mais pra você. Não vai dar tudo certo. Como que tu só. sabe, né? Como que você sabe? Então né? vamos aqui, ó. Ó o que Jesus falou. Olha só, pra gente ter bom ânimo, que ele tinha vencido o mundo. Ia ter aflições, mas olha, fica feliz. Olha aqui o que a palavra fala. É isso, é você ter em mãos o que a palavra diz. Mas uma vez eu vi um negócio na internet que eu queria morrer. Assim, ó, a pessoa escreveu assim, uma amiga postou foto que ela passou no TCC. Ah, legal, me formei. A pessoa comentou assim, é como a Bíblia fala, né? E soltou uma frase, tipo, do Einstein. Nada. Eu falei, gente, a Bíblia dele é diferente da minha. Que Bíblia é essa? A Bíblia dele não é a minha. Que é onde que a Bíblia fala? Eu vou até ler de novo, que eu acho que eu tô louca, eu acho que eu pulei essa parte. É porque as pessoas são assim, elas querem... a Bíblia fala, mas no fim, não fala não, filho. A gente precisa se alimentar. Então, assim, a gente só tem resultados quando você tá alimentado. Quando você não tá se alimentando, você tá fraquinho, você vai ficando doente. Você vai ficando... não tá mais saudável. E tu falou assim, eu também vejo, né? Quando a gente tem por exemplo, uma dúvida... Cara, não dá o de bonzão, que eu sei tudo que eu li 40 vezes. Não, pergunta. Pergunta, não é feio. Diz, cara, esse é um tema que eu não domino, não tenho, assim, conhecimento. E aí tá perto, por exemplo, tu falou que teu pastor fala muito sobre Apocalipse, né? O nosso apóstolo também, ele ama, assim, o estudo do Apocalipse. E cara, eu não domino, eu não sei, assim, eu fico até às vezes, cara, pós, pré, todo mundo, cada um tem uma questão. Cada um tem uma então linha, né? Eu vou lendo ali, vou estudando. É o que meu pastor fala, você acredita que a igreja vai passar na tribulação ou que ela não vai passar? Mas eu acredito... vamos ler, o que a palavra fala? Isso. O que a palavra tá falando? Eu não vou buscar no que o fulano disse. Isso. O fulano não é Deus, eu vou buscar no que Deus tá falando pra mim. Isso, Mas as pessoas entram em umas discussões muito fúteis. Muito assim, começa a discutir por umas coisas. Gente, vai ler a Bíblia. Sabe, para com essas coisinhas aí. Né? Tira essa dúvida com quem pode te responder. É verdade. Porque foi o que eu falei, na internet é muita gente falando sobre muita coisa. Sobre tudo. Então, hoje em dia, se você quiser ouvir o que você quiser, você pesquisa lá, que vai ter alguém falando o que você quer. Isso, exatamente. E a gente tem que estar disposto a entender que se na palavra, a Bíblia fala assim, que a tua palavra é a verdade, né? Então, eu acredito nessa verdade. Não existem 50 verdades, existe uma verdade. Isso, a Bíblia fala, isso que eu vou seguir, pronto. Aí volta no quê? Posicionamento. Isso é o que eu acredito. Você acredita diferente de mim? Que bom, mas eu acredito nisso. Ou me prova aí na palavra. Me prova aí no que você acredita. Porque, puxa vida, se a gente tem um manual, a Bíblia tem que ser um manual. Ela com certeza, né? E assim, muitas pessoas, elas questionam, que nem tu falou, assim, por não conhecer ou por, tipo assim, eu vi uma frase na internet, tem muita gente assim também. Ele viu uma frase na internet... Aí ele achou que era da Bíblia. Não, ele já acha o teólogo. Tu vai debater com o cara, tu mostra o texto, o cara, não, tá aqui, internet e tal. Nada abala ele, coitado. Já é o teólogo, né? Eu brinco com alguns ali, é o teólogo do Facebook, que vê a frase ali no Facebook, então... Eu brinco com isso aí, eu falo, olha, levanta a mão que Deus vai te puxar. Você é tão perfeito que você tá fazendo aqui. Vai embora daqui. Nossa, ô louco, para. Mas é aquela coisa, a nossa caminhada com Jesus é uma constante aprendizagem. Isso. Eu falo, eu já li a Bíblia inteira várias vezes. E eu não falo isso pra me gabar. Só que todas as vezes que eu lia, eu enxergava algo diferente. Porque a palavra se renova todos os dias. Isso. Então, às vezes, um exemplo, você vai ler... A gente lê a palavra em contextos da nossa vida.
Talvez eu leio sobre a história de José no Egito, por exemplo, num contexto da minha vida, e aquilo faz sentido para uma área. Daqui um ano eu vou ler de novo, vai fazer sentido em outra área. Porque a palavra é isso, ela se renova. Por isso que ela não é uma enjoativa. Gente, a Bíblia, eu não enjoo da Bíblia. Porque cada vez que eu leio, parece que eu não li. Eu falo, nossa, eu nunca vi isso aqui, parece. Não, e Eu quando não lembro alguém disso. prega, assim, que tu diz, cara, tá aqui, e tu lê, tá ali, eu não tinha visto. Eu já vi gente que pega um versículo assim, ó, de 2 linhas e monta uma pregação em cima daquilo. Eu fico, gente, da onde que a pessoa conseguiu isso aqui? Arrancou Que tanta coisa. eu passei aqui, uma vez eu vi um pastor que ministrou em cima do versículo, Jesus chorou. O cara deu uma exposição, um versículo com 2 palavras. Eu falei, não é normal, o cara tá pregando em cima disso. Eu falei, meu, não é normal, não pode ser. E o cara, eu falei, meu, por isso que eu falo, a palavra se renova, não é enjoativa. Não é uma leitura enjoativa, mas é hábito, tudo é hábito, né? Se você vai na academia um dia e nunca mais volta, você não vai ter o hábito de atividade física. Agora, se eu vou todo dia com constância, pô, meu corpo vai crescer. Se eu ler a Bíblia hoje e eu vou ler agora só dia 25 de dezembro, eu tô fraca. Eu não me alimentei todos os dias. Porque todos os dias a gente precisa um pouco de Deus. Um pouco da porção do que Deus tem pra dar pra gente. E essa palavra, né, eu gosto muito quando Jesus fala pros discípulos que ele diz, né, que pela palavra vocês são limpos. Ou seja, quando a gente vai se alimentando dessa palavra, cara, a gente vai vendo, puxa, aqui eu fiz uma besteira aqui, que se eu conhecesse essa palavra eu não faria isso. Então a palavra ela é uma instrução para a nossa vida, né? É por isso que diz que é lâmpada para os nossos pés, conforme a gente vai caminhando, meditando mesmo na palavra, tem coisas que a gente pensa assim, puxa, cara, como que eu fiz isso? Como que eu fui tão bobo para fazer um negócio desses? Então a palavra ela é uma instrução, a gente precisa meditar. Eu fico assim, cara, assustado. Essa é a palavra. Com pessoas que estão dentro da igreja e não abrem a Bíblia. Não. Tipo, tu lê, às vezes eu pergunto, converso, cara, tu lê? Diz, não, a Bíblia não entendo nada. Ele fala assim. A Bíblia tá aberta num banquinho, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Tá lá. Tá empoeirado. Você passa a mão que sai preto o dedo. Porque não lê. O Michel lê muito mais do que eu. Muito mais. Eu sou da oração, eu gosto bastante de oração. Não? É que eu sou curioso. E a oração é palavra, não é, cara? É palavra. É você declarando, orar é declarar aquilo que Deus já prometeu que Ele vai fazer. Então, Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, o Senhor falou na Tua palavra que pelas Tuas pisaduras eu fui sarado. Porque você começa a relembrar o Senhor. É como se você estivesse lembrando Deus. Olha, Deus, o Senhor falou isso, então faz por mim agora. E orar é isso, é declarar a palavra. Agora, se você está vazio da palavra, você vai orar o quê? Oi, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Tchau. Boa Acabou. noite. Você não tem mais o que falar. Ou obrigado, Deus te abençoe. Não, Deus te abençoe. Não, eu tô orando, calma. Oração vazia, porque você não tem o que falar pra Deus. Isso, e é assim, ó, a Karina, ela gosta muito, tipo assim, teve um encontro de crianças que uma pessoa veio e disse, olha, Deus tá te dando dom de cura e tal, que ela orou pedindo isso e só nós dois sabíamos, assim. Ela só tinha contado pra mim, então esse rapaz veio, e aí, depois disso, assim... Não, da oração, nem pra ti eu não contei. não nem pra mim, ela não tinha Orei em dito nada, silêncio. não tinha... Aí, só que o que aconteceu? Ela tomou posse, cara, e muitas pessoas, a gente viu muita gente sendo curada, assim, através da oração, a gente continua vendo, mas já tentaram matar esse dom de dizer assim, não, profetizaram, tem que ver se não é profetada, não sei o quê. Mas eu sei que eu recebi, porque na hora que... Imagina, eu orei em silêncio, sabe, assim, pensamento. E de repente você recebe a resposta. Isso foi na sexta-feira. E eu falei, Senhor, como eu queria colocar a mão nessas crianças... Essa oração eu fiz. Queria colocar a mão nessas crianças, que eles fossem curados. E daí, no domingo de manhã, esse moço nem tava lá, ele chegou e disse, eu já falei pra todo mundo aqui, pra ver se não é da minha carne, mas Deus mandou falar pra ti que ele tava te entregando o dom que tu pediu de cura. E eu senti na hora que ele falou, olha assim, só, é muito um forte. fogo, assim, parecia que queimava na cabeça, da cabeça aos pés, assim. Parecia que queimava o meu corpo. E daí eu falei pro Michel e pra uma pessoa, e essa pessoa falou assim pra mim, não, me jogou um balde de água fria.
Ah, não, às vezes é profetado, às vezes falou da carne, né? Mas eu sei que eu recebi. Sim. Mas só que daí eu fiquei com aquilo, fiquei uns 3 meses ali. Digerindo, né? Não, É isso que eu falo. como se estivesse enterrando. É, olha Daí lá. chegou no momento que eu disse, Senhor, o Senhor me deu mesmo, o Senhor vai falar comigo de alguma forma. É porque assim, Eu ó, não quero é enterrar. aquela coisa, se vir uma pessoa aqui, por exemplo, se o Michel der uma palavra aqui agora, pra mim, talvez pra você vai ser assim, nossa, mas porque não é pra você, é pra mim. Faz sentido pra mim o que ele vai falar. Então, por isso que as pessoas, às vezes alguém foi e te falou uma coisa e você contou pra outra pessoa, pra ela não faz sentido aquilo. Tipo, meu, nada a ver. Mas pra você era o que mais fazia sentido. Era o que você mais precisava ouvir naquele momento. Sim. Né? E é isso, é a gente entender que Deus fala de diversas formas. E com cada um é de um jeito. Amém, Uma glória experiência, a Deus. né? E ó, Marina, para não tomar também tanto teu tempo aqui, eu queria assim qual a palavra hoje, assim, nos dias atuais aqui, que tem queimado no teu coração, assim, uma palavra assim, tipo, cara, essa palavra tá queimando no meu coração nesses dias. Olha, Deus tem falado muito comigo em cima do versículo de Atos que fala assim, né? Que nele vivemos, nos movemos e existimos. Se eu vivo, se eu me movo, se eu existo por Deus, por que eu ainda tô parada? Por que eu ainda não estou fazendo algo? Então, assim, ó, se nele vivemos, por ele nos movemos, não é? Aqui, mas se eu vivo por ele, se eu me movo por ele, se eu existo por causa dele, por que eu ainda não estou fazendo algo para mudar? Eu não estou falando de mudar o mundo, eu tenho que mudar o meu mundo. Porque quando Jesus falou assim, vocês vão por Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Jesus não falou assim, vocês vão até os confins da terra. Jesus falou primeiro aqui, ó, da minha Jerusalém, da minha casa. Então, eu não quero ganhar o mundo inteiro, eu não preciso ter 1 milhão de seguidores, talvez. Mas se os de perto de mim estão sendo impactados com algo, pronto, por ele eu me movo, por ele eu existo, por ele eu vivo. Porque as pessoas à minha volta foram impactadas. As pessoas querem começar a pregação delas pelos confins da terra. E às vezes do seu lado tem alguém prezando uma oração porque a pessoa está pensando em se matar daqui a pouco. E você não se moveu por aquilo. Verdade. Por isso que eu falo, se a gente existe, se move. E a gente vive por Deus, por que estamos parados ainda? É uma pergunta que eu tenho me feito todos os dias. Será que eu ainda estou parada? Será que tem mais alguma coisa para eu fazer para que as pessoas sintam o amor de Deus? Forte demais, hein, gente? Arrepiei tudo aqui. E é exatamente o nosso coração, sabe? Eu vejo, Marina, que Deus, assim, ele une propósitos. Sim. Ele coloca pessoas, as conexões de Deus, elas nunca são em vão. Vamos conectar aqui. Não, as conexões sempre têm um propósito. Hoje, assim, o que eu mais aprendi aqui, porque eu aprendi muito, eu gosto, assim, de aprender. E hoje o que eu mais aprendi é ver, assim, cara, e aprender, e me trouxe uma alegria no coração, sei que da minha esposa certamente também, é ver, assim, uma jovem que tá queimando, que a gente sente, assim, a alegria do Espírito, que é um fruto, né, do Espírito, a alegria. Muitas vezes as pessoas correm atrás da alegria, e não tem como tu correr atrás da alegria. Não. Porque a alegria desse mundo, ela é passageira, ela é rápida, cara, às vezes... E ela é falsa. Falsa, enganosa, né? Mas a verdadeira alegria, ela é um fruto do Espírito. Sim. Então, quando a gente, cara, encontra uma jovem que nem assim... Uma pessoa cheia de Deus, cara, nos alegra saber que a nossa juventude tá no gás. Amém. Tem fogo, tem lenha, sabe? Não desista, eu falo, porque às vezes as pessoas falam, a juventude está perdida. Não. Nós somos os remanescentes. Isso tem. A gente ainda tá aqui. Isso tem. Então não desista, porque tem jovens perdidos, mas também tem uma grande quantidade de jovens que estão chegando no Senhor e estão ardendo mesmo e desejando mais e mais de Deus. Amém. E eu falo também isso, Marina. Não gosto, eu já falei e hoje eu não falo. Não gosto de falar, essa geração mimimi. Não, cara, essa geração. Que todo mundo Não, essa é a geração que vai estar cheia de Deus, que vai queimar, que vai incendiar, sabe? Que vai fazer
uma transformação. Porque eu acho que falou tudo aqui, né? Eu acho que para a pessoa se mover, precisa de uma transformação. Precisa. E precisa ter alguém queimando para chegar ali e queimar aquela pessoa. E é aquela coisa, né? É um fósforo que incendeia o outro fósforo que incendeia o outro. E a hora que você vê, já tem uma baita fogueira. Isso. É uma pessoa. A gente precisa de uma pessoa que se move. Foi o que eu falei. Todos os grandes eventos da história foi porque alguém se levantou e se moveu. Isso. Então, nós precisamos nos mover. Como cristãos. A gente tem que se levantar, tem que peitar e falar, eu tô aqui. Pode vir me bombardear, mas eu estou aqui, eu estou pronto para pregar mesmo e para falar da verdade, que é a palavra, para as pessoas. Amém. Glória a Deus. Gente, tem muito assunto aqui, mas... Vamos pedir para ela, vou pedir para te deixar um recado pro pessoal, né? Com certeza. Tanto para pais, para os jovens, para as crianças. E, antes a Karina falou exatamente o que eu ia falar, mas assim, é interessante tu deixar um recado pros pais, como filha de pastor, né? E também pros jovens, não só pros jovens, mas para a igreja também. Pros três, então, pros pais, pros jovens e para a igreja. Pros pais, eu falo que não desistam dos seus filhos, né? Porque o que nós vemos muito são pais frustrados que falam, meu filho não tem jeito mesmo, deixa por isso, deixa ele perdido, deixa usar droga, deixa... Pais omissos, que não querem se envolver. E eu falo, pais, se envolvam na vida de seus filhos. E eu falo isso desde pequeno. Saiba o que ele viu na escola, sabe? A vida inteira meus pais falavam, o que foi hoje? Hoje teve aula de quê? O que você fez hoje? O que você brincou? Pais, se envolvam na vida de seus filhos. Filho, o que você fez na escola hoje? O que você aprendeu de legal? Nossa, filho, eu tô achando que você tá meio desanimado. O que tá acontecendo? Nossa, se envolva. Porque quando você é um pai, uma mãe presente, ou avó, ou quem cria, né? Porque hoje em dia nós sabemos das situações. Mas se você é um responsável presente, a criança vai ser um adolescente, um adulto com uma cabeça, uma saúde mental incrível. Porque você se envolveu, né? E nós precisamos nos envolver na vida dos nossos filhos. E eu falo assim, eu não sou mãe ainda, mas eu levo isso pra mim. Que eu quero que meus filhos tenham uma mãe e um pai presente. Assim como eu tive. Eu tive essa honra de ter pais presentes na minha vida. Então eu quero ser uma mãe um dia presente para os meus filhos também. Para os jovens é exatamente o que eu falei, se posicionem, né? Chega de ficar em cima do muro, porque quem está em cima do muro, na verdade, está do lado errado. Porque com Deus não existe em cima do muro. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo. Ou você cai, né? Não tem meio termo. É hora da gente se posicionar, porque nós jovens temos voz. Nós temos voz, a gente é novo, tem gás para fazer as coisas, se bem que tem muito jovem preguiçoso, né? Então eu falo assim, levanta da cama, para de ficar comendo o dia inteiro, vai fazer uma academia, vai, virar essa cabeça aí para algo bom e usar a sua vida para resplandecer a glória de Deus. Então, se posicione. E para a igreja, o que eu tenho para dizer é desperta mesmo. Desperta e levanta e chega de dormir, sabe? Porque eu acho que a gente tá vivendo uma época que não dá mais para você fechar os olhos para as coisas. Agora é hora da igreja agir, sabe? Em todas as esferas sociais, eu falo. Então, seja para criança, seja para idoso, seja para adolescente, para jovem, é hora da igreja se mover. Porque quando a igreja se mover, aí o negócio aí a terra vira ao contrário. Glória a Deus. Amém. Então, desperta mesmo, levanta, acorda do sono, porque o Senhor tá te chamando para viver algo extraordinário, mas você precisa ter o primeiro passo. Que Deus não vai lá falar, vamos levantar, amor? Não. Né? Então, você tem que tomar a sua atitude. Verdade. Né? Verdade. Então, desperta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, nós vamos deixar na descrição lá do vídeo o contato lá da Marina. Marina tá no Instagram. Marina.ferraz. Beleza? Me sigam. Seja mais um best meu, mais um seguidor, mais uma pessoa que tá ali comigo todos os dias. E vamos pra cima, gente, porque tem muita coisa pra gente fazer. Amém? Então, nós quero vamos... agradecer nessa linda
Minha xará, agradecer mesmo, de coração. Fiquei muito feliz de conhecer. Eu também, obrigada, né? Cá. De ter vindo aqui. Amém. Que Deus abençoe a Júlia também. É verdade, a Júlia e o Lipe que sentiu no fizeram coração, essa ligação. Que sentiu no coração, né? Eu sei que era de Deus mesmo e a gente tem certeza Amém, disso. amém, eu Pela creio presença nisso. maravilhosa do Senhor mesmo que está Amém. nesse lugar. Eu creio. Né? Eu creio que o Senhor te usou grandemente para falar com os jovens, né? Com as famílias, com as crianças que assistirem esse podcast. E que o Senhor te abençoe grandemente mesmo. Amém. Que tu ganhe muitas e muitas vidas. Amém, amém. Tudo para honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito honrada mesmo. E o pouco que eu acompanhei vocês, eu creio que Deus tem muito mais, sabe? Amém. Muito mais. Isso aqui é só o começo, é um start. Amém. Por isso, igual a Karina falou, não desista. Não desista, porque Deus tem muito mais. Amém. Em nome de Jesus, Amém. eu Ó, creio. agradeço também, obrigado mesmo. Foi um prazer e que Prazer na é próxima meu. lá o Leandro possa Isso, a vir gente também chama junto. ele Vamos também. combinar um dia aí para fazer com vocês, né? Amém. Um casal aí, um namoro também, para falar um pouco de namoro Sobre para os santidade, jovens, a gente podia santidade. fazer, né? Perfeito. Ó, Beleza? mais um tema, top. Marcar, Top. vamos marcar. Vamos. Então, Marina, ó, obrigado. Eu Deus que agradeço. abençoe tua vida, Amém. teu ministério, né? Amém. Eu agradeço a vida dos teus pastores, dos teus pais, né? Que a igreja de vocês continue frutificando, que Amém. vocês Em nome sejam de Jesus. frutíferos, Eu abençoados. creio. Continue fazendo a diferença, Amém. né? Onde vocês colocar a planta dos pés de vocês, assim. Que Deus possa abençoar poderosamente. Foi uma honra ter aqui Amém. no Podkids, que não seja, né? Que seja o primeiro de Amém, muitos. isso aí. né, isso em aí. nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Então, Oi, galerinha. Deixa Oi. eu falar, então, Ai. que ela vai estar no nosso retiro, então, ministrando lá para os jovens. Glória a ó. Deus, hein? Olha a notícia de primeira mão. Responsabilidade. Quem hein? não se inscreveu Responsabilidade. ainda, se inscreve lá, que dá tempo aí. Responsabilidade. Amém? Então, gente, Glória a ó, Deus. um beijo no Beijinho coração de amamos vocês. vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E Beijo, gente. Obrigada. uhul! Glória a Deus. Amém.